Soube mais tarde que, em certas ocasiões e para fins especiais, grandes seres cósmicos derramam, através desses discos, suas poderosas correntes de força. Esta é recebida aqui pelos grandes iluminados, seres altruístas conhecidos como ascensionados mestres de luz, que, por sua vez, a encaminham para a humanidade da nossa Terra. Esta radiação afeta os 7 centros ganglionares existentes em cada corpo humano do nosso planeta, bem como toda a vida animal e vegetal. O fundo de todo o teto era da cor de um céu muito claro, numa brilhante noite de luar, embora a superfície fosse altamente refrangente. No extremo do salão, no centro da parede, a pouco mais de 10 metros do solo, havia um enorme olho medindo pelo menos 60 centímetros de diâmetro. Representava o onividente olho do Criador, em eterna vigilância sobre sua criação e de quem nada pode ser escondido. Tremendo poder era focalizado através desse olho, às vezes para obtenção de resultados específicos. Fiquei a imaginar, enquanto o contemplava, que sensações experimentaria eu se presenciasse esse poder em plena atuação. Talvez a 12 metros de distância do extremo da parede leste, ocupando uma área de 21 metros de comprimento por 9 de altura, havia um painel de alguma substância precipitada. Tinha sido colocado pouco mais de 1,5 metros acima do nível do chão, penetrando numa profundidade de 5 centímetros na parede lateral, formando uma superfície côncava ao redor de toda a borda. A substância de que era feito se assemelhava a um belo veludo, de um intenso azul índigo, mas não era nenhuma espécie de tecido. A matéria física mais próxima com que pudesse ser comparado era o mineral. Tal substância não está em uso no mundo exterior da humanidade em parte alguma, mas pode ser e é algumas vezes precipitada pelos grandes mestres ascensionados de luz para algum fim especial. Saint-Germain explicou que o painel tinha sido precipitado e servia como espelho universal para a instrução de iniciados e membros secretos de um grupo de seres altamente evoluídos. Esses grandes seres trabalham incessantemente ajudando os humanos da Terra a se transformarem em homens e mulheres perfeitos, tornando-se capazes de manifestar em suas vidas exteriores a mesma grande perfeição e domínio que expressou Jesus Cristo. Não há organização externa destes seres perfeitos, unicamente vivendo e expressando essa perfeição através da autocorreção das fraquezas humanas e da plenitude de adoração ao divino ser interior. Pode um indivíduo entrar em associação com aqueles que trabalham nesse alto nível de conhecimento. Nesse painel, disse Saint-Germain, são projetadas cenas da Terra, quadros no éter, registros akáshicos e atividades que se desenrolam em Vênus ou em outro ponto qualquer que aqueles instrutores queiram tornar visível aos estudantes. Tais cenas não são apenas quadros do passado e do presente, mas podem retratar atividades no futuro distante. Isto vereis mais tarde. Atravessamos a última porta à nossa direita e penetramos numa sala cujas dimensões orçavam por 24 metros de comprimento, 12 de largura e 6 de altura, com uma abóbada arqueada, semelhante à do salão de onde tínhamos vindo.
Toda a superfície interior desta sala é feita de ouro fosco, e os veios cor de púrpura e verde, que estais vendo nas paredes como se fosse em relevo, são precipitados, continuou ele. No extremo e na parede lateral à nossa direita, no rés do chão, ao teto, havia uma armação de metal branco semelhante à prata fosca. Nessa armação, que assentava sobre rodas cilíndricas, havia vasos feitos do mesmo metal. As tampas desses vasos davam as classificações em hieróglifos do conteúdo dos 4 cilindros existentes no interior de cada vaso, sendo os hieróglifos inscritos em relevo sobre cada tampa. Os cilindros tinham no mínimo 25 centímetros de comprimento e em torno de cada um fora enrolado uma fita de cerca de 20 centímetros de largura, feita de ouro prensado, adicionado de algum material que o tornava rijo e flexível, contudo não mais espesso que uma folha comum de papel de escrever. O comprimento das fitas de ouro variava de 2 a 15 metros, e em cada uma havia caracteres como que gravados no ouro por meio de um estilete. Tais caracteres tinham sido perfeitamente traçados, dando a impressão de um manuscrito. Esses arquivos são o cumprimento de uma promessa que vos fiz, disse Saint-Germain, enquanto indicavam uma determinada seção no extremo da parede lateral. Eles descrevem a cidade, o país e a civilização que outrora existiram, onde há agora o deserto do Saara, durante o tempo em que éreis meu filho e eu o monarca desse antigo império. Esta sala contém os anais de muitos países e da ascensão e queda de muitas civilizações. Ao entregar-me um dos rolos, abriu-lhe o fecho e verifiquei com espanto que sabia ler seu conteúdo. Estou-vos habilitando a ler, continuou ele, para elevar temporariamente vossa consciência, invocando a memória oculta, registro passado dessas experiências que outrora vivestes. A questão do conhecimento de Deus e seu universo se resume em restabelecer contato com os anais da vida em todas as formas. Todas as formas contêm vida, e dentro da emanação de luz de cada forma está registrado seu passado inteiro, que qualquer um pode exercitar-se em descobrir e compreender desde que esteja disposto a dedicar atenção e tempo na autodisciplina necessária a aquietar a confusão na atividade externa da vida diária. Esse registro eterno dentro de todas as coisas existiu desde o princípio. Em épocas passadas, a humanidade manifestou perfeição em todos os aspectos. Essa condição anterior da raça foi narrada pelos historiadores como o Jardim do Éden, Éden ou Édon, significando divina sabedoria. À medida que a atenção consciente ou atividade externa da mente tinha permissão para pousar no mundo dos sentidos físicos, a divina sabedoria, a consciência onissapiente, tornava-se nublada ou encoberta, e o divino plano cósmico da vida do indivíduo veio a submergir. Foram-se embora a perfeição e o domínio consciente da humanidade sobre todas as formas que ficaram ocultas e esquecidas daí por diante. O homem passou a ter consciência sensorial em vez de consciência divina, e desse modo a manifestar aquilo para que se dirigia sua atenção e em que mais pensava. Deliberada e conscientemente voltou as costas à perfeição e ao domínio de que fora dotado pelo Pai no princípio,
criou suas próprias experiências de penúria, limitação e discórdia de toda categoria. Identificou-se com a parte em vez do todo, e o resultado disso foi naturalmente a imperfeição. Toda limitação da humanidade é o resultado do mau emprego que o indivíduo faz do atributo divino do livre-arbítrio. Ele se obriga a viver dentro de suas próprias criações até que, pela direta volição da atividade externa da mente, olha de novo para trás com toda a consciência para a sua origem real, para Deus, a grande origem de tudo. Quando isso ocorre, começa o homem a recordar aquilo que foi um dia e que poderá ainda vir a ser a qualquer tempo que decidir olhar uma vez mais para a grande cópia cósmica de si mesmo.